exigibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Outro princípio fundamental é o princípio da democracia e da liberdade. E eles falam em democracia. A democracia que eles não suportam é de ver que a economia brasileira vai crescer mais de 7% esse ano. O que eles não se conformam é que o metalúrgico fez mais universidade que todos os presidentes elitistas que passaram por esse país. O que eles não se conformam é que nós geramos quase 15 milhões de empregos com carteira profissional assinada. O que eles não se conformam é que os pobres não aceitam mais o tal do formador de opinião pública. Você já parou para pensar sobre o fato de estarmos dando procurações aos políticos para agirem em nosso nome? Com bases em pesquisas de campo em vários países da América, da Europa e da África e pesquisas científicas, o professor J. Vasconcelos expõe neste documentário seu pensamento. Nos dias de hoje, cabe questionar: a democracia representativa é democracia? Ou melhor, existe realmente a representatividade? Seguindo a lógica jurídica e o estudo do professor Vasconcelos em seu livro Democracia Pura, que orienta o caminho da democracia pura, 3 aspectos devem ser tecnicamente analisados: jurídico, político, técnico. No primeiro bloco deste documentário, vamos apresentar principais equívocos da democracia representativa atual na instância jurídica. Sublinha o mestre: para que houvesse representação dentro dos parâmetros corretos e legais, o comissário, que é o representante, portanto o político, teria de somente cumprir o que o outorgante, o representado, logo o cidadão eleitor, estabelecesse na procuração. Mas os políticos, na maioria das vezes, pedem votos e atendem seus eleitores como se estivessem fazendo favores. Não existe nenhuma procuração dessa natureza. Logo, não é correto falar que o vereador, deputado, senador ou presidente representem os eleitores. Um deputado federal equivale a milhares de eleitores, significando milhares de procurações. Tais espécies de procurações, entre número elevado de milhões de eleitores e o eleito, são impossíveis. O eleito não procede, nem segue cada caso diariamente, conforme o desejo de cada um. Além do mais, cada eleitor tem opiniões diversas entre si, sobre assuntos econômicos, religiosos, de família, homossexualismo, controle de natalidade, maioridade criminal, sistema carcerário, previdência, remuneração de parlamentares, controle do judiciário e outras. É como se cada parlamentar tivesse dezenas de milhares de procurações, muito mais que o tempo que passaria como deputado. Um eleitor pode ter ideias econômicas iguais ao de outro, mas pode discordar sobre as demais ideias. Por outro lado, mesmo com ideias iguais, cada eleitor tem prioridades diferentes sobre os assuntos. Nem com o auxílio de meios avançados da tecnologia de comunicação, há condições de conciliar diversos conceitos entre os próprios eleitores para que o eleito vote os assuntos, as leis ou apresentasse anteprojetos de leis cumprindo os anseios de seus partidários em matéria tributária, ambiental, penal, civil, da infância, da velhice, do sistema carcerário, da burocratização, da previdência, da infraestrutura, da saúde e outras.
Cada voto representa, no obsoleto modelo atual, uma procuração e tem teor diferente, responsabilidades e deveres singulares. Por outro lado, o conjunto de assuntos do dia a dia tratados na Câmara e no Senado provém em sua maior parte do Executivo, bem como as questões nacionais, e, por sinal, abrangem a maior parte dos projetos votados. Tudo isso é desconhecido da maioria dos eleitores. Através dos noticiários geralmente superficiais da imprensa privada em suas variadas versões e amplitudes, os eleitores acessam temas e prioridades importantes para a política comunitária e nacional. Não existe uniformidade e representatividade real dos desejos de todos os seus eleitores e a identificação dos procedimentos dos eleitos de acordo com seus objetivos. A uniformidade é impossível. Juridicamente falece de qualquer lembrança de representação. Um eleitor, por exemplo, vota num determinado candidato por causa de suas tendências socialistas, enquanto outros deste mesmo grupo podem ter concepções religiosas, ambientais e étnicas completamente adversas do primeiro eleitor. Como convergir esses interesses heterogêneos num mandato parlamentar? A situação piora mais quando sabemos que o parlamentar se defrontará com assuntos gerais numa amplitude quilométrica, além dos peculiares anseios de seus eleitores. Noutra circunstância, o parlamentar aprova leis sobre a estatização, mas também aprova leis sobre as pesquisas em células tronco-embrionárias e sobre o aborto. Nos referidos casos, seus atos ora coincidem com os desejos de uma parte de seus eleitores, porém, contrariam outra parte, ou logo depois, pode ocorrer um inverso na votação seguinte, concernente ao outro assunto. Tudo ainda se complica quando se observa que as prioridades divergem em cada eleitor, mesmo que tenham conceitos iguais sobre as matérias. Quando o parlamentar vota em seu interesse pessoal, não há como falar em preocupação e muito menos em representatividade. O deputado alega votar conforme a orientação do partido. Então, não há como falar de representação. Sucedem-se também votações relacionadas somente aos interesses pessoais e políticos dos parlamentares. Situações em que os eleitores não têm a mínima participação. Casos como esses tornam bastante longe pensar em procuração. Por exemplo, quando votam em causa própria, optando por convocações extraordinárias propositadamente provocadas, majoração de suas remunerações ou mordomias, aumento do quadro de membros em seus gabinetes, permissão para usar gráficas e materiais da Casa Legislativa, viagens internacionais, obtenção de emendas orçamentárias para aplicação em associações sob seus próprios comandos, etc. Ou ainda, benesses duvidosas a terceiros, como aprovação de aumento dos funcionários do Congresso ou isenção fiscal para entidades. Os políticos carreiristas justificam desvios de pauta, alegando cumprimento decorrente de negociação com as demais legendas ou determinações dos próprios partidos. Tudo amplamente desvinculado em qualquer desejo pessoal de seus eleitores. Nem mesmo o chamado voto distrital serviria para regular esse falso processo de representação. A conclusão final é: não há a menor chance de um comprometimento jurídico do eleito para cumprimento dos desejos de seus eleitores em todos os seus atos de decisão dos assuntos nacionais e restritos.